Vamos continuar a nossa caminhada. Eu quero convidar vocês hoje a mais um passo, mais um degrau do que eu tenho chamado de inner, um inner coaching, um treinamento a partir de dentro, da mentalidade, da visão, do jeito de ser. E nós estamos indo devagar, mas é muito importante que a gente vá com passos bem concretos. Eu quero convidar você hoje a ler um texto bíblico sobre isso. De novo eu estou com aquela voz meio grossa que eu dei aula esses 2 dias em Castro, na Castrolanda, e foi praticamente o dia inteiro, Cheguei ontem à noite. Então, mas quando eu vou assim, eu fico mais animado depois para dar aula, porque eu já estou no pique, Então, eu quero convidar você a pensar junto comigo um temário. E hoje o título, eu estou chamando já de estudo 8, eu quero que você observe já só o título. O título já dá para você pensar muito bem. A lente certa faz toda a diferença. A lente certa faz toda a diferença. O grande problema nosso é ver as coisas com a lente errada. Quando você vê a coisa com a lente errada, você vê distorcido. Então, se você tem uma lente com problema, toda a sua visão é problemática. Então, nós precisamos ter a lente de Deus. Por isso eu gosto quando a Bíblia diz que nós precisamos da lente de Deus em nossas vidas. Deus uma vez disse à igreja de Laodiceia: compre de mim colírio para ungires os teus olhos para que vejas. Nós precisamos do colírio de Deus. E hoje eu vou dar um passo para dizer que nós precisamos da lente de Deus. Porque a lente certa faz toda a diferença. Vamos orar? Eu vou de novo fazer aquela oração que eu tenho trazido aqui, que é uma oração terapêutica, que cura a gente de nós mesmos. Abra o seu coração e feche os seus olhos. Ó Deus, que por amor e compaixão nos enviaste Jesus Cristo para iluminar toda escuridão humana. Dá-nos, Senhor, sabedoria para que possamos nos apropriar das palavras que Ele falou e da graça, para que nós possamos seguir nos passos que Ele seguiu. Senhor, nós lembramos que Jesus disse: quando estiverdes orando, perdoa. Se tem alguma coisa contra alguém, perdoa. Ó Deus, dá-nos graça agora para praticar isto, Senhor. Senhor, nós estamos ouvindo a voz de Jesus que diz: mais abençoado coisa é dar do que receber. Ó Deus, dá-nos graça hoje para pensar, para entregar nossas vidas. Senhor, que nós possamos olhar, não aquilo que possamos receber, mas aquilo que nós possamos ofertar, Senhor. Oferecer a esta nação, oferecer as vidas. Senhor, estamos lembrando como Jesus disse: quando deres uma esmola, não deixe que a outra mão saiba. Ó Deus, concede que as nossas dádivas sejam feitas sem vaidade, sem pensamento de louvor próprio, sem recompensa própria. Dá-nos um coração de entrega, Senhor. Dá-nos uma nova visão de tudo que fazemos, Senhor. Pai, Jesus disse: entrai pela porta estreita. Ó Deus, dá-nos esta graça neste dia, nessa semana, ainda neste ano, de permanecer no caminho estreito da verdade, do dever, do comportamento digno que glorifica o Teu nome. Senhor Jesus, o Senhor tem dito: não julgueis. Ó Deus, dá-nos a graça, Senhor,
Dá-nos a graça de retirar a primeira trave do nosso próprio olho, antes de reparar o argueiro no olho do nosso irmão. Senhor, sara a nossa nação no momento que as pessoas julgam umas às outras, Senhor. Jesus disse, Pai, de que vale o ser humano ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ó Deus, dá-nos esta graça para viver a nossa vida de tal maneira que nós possamos entender que não há nada mais glorioso do que ver a salvação em Jesus Cristo para nós. Pai, nós olhamos para Jesus e Ele disse que nós devemos orar, Pai nosso que estás nos céus, nós oramos isto, nós dizemos, santificado seja o teu nome, Senhor, ensina-nos a orar. Venha, Senhor, realmente o teu reino, venha, Senhor, a tua vontade, Senhor, supre as necessidades do teu povo, Senhor, que nós possamos perdoar uns aos outros, Senhor, que nós possamos vencer todas as tentações, que nós possamos ser livres de todo mal na nossa vida, na nossa família, na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país e no nosso mundo, Senhor, porque nós declaramos que o reino é teu, que o poder é teu, que a glória é tua e é para sempre. E que o nosso amém seja um significado profundo de uma declaração do que nós queremos, do teu sim, da tua palavra em nossas vidas nesta manhã. Dá-nos as tuas lentes para vermos as coisas do teu ponto de vista, em nome de Jesus. Quem crê, recebe, diz amém. Vamos abrir a Bíblia, o texto está ali, mas eu quero ler aqui no texto bíblico. Eu vou ler na minha tradução, capítulo 4, no versículo 22, 23 e 24, diz assim, no sentido que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Na tradução que está ali, mas você não aprendeu a Cristo dessa maneira, se de fato você o ouviu e foi ensinado nele, assim como a verdade está em Jesus, que quanto à sua maneira anterior de vida, você deixe de lado o velho eu. Interessante que eu quero colocar esse texto o seguinte, eu e você, todos nós, eu gosto de uma forma que o Dr. Augusto Cury coloca, ele diz que todos nós, ele é um psiquiatra bem inovador, diz assim, nós temos um eu doente e nós temos um eu saudável. Pegue essa ideia, um eu doente e um eu saudável. E ele usa qual a ideia? Que nós precisamos resgatar o nosso eu saudável. Porque quando você vive o eu doente, você vive amarrado e se torna encarcerado de si mesmo. E ele usa uma expressão interessante que muitas pessoas, eles fazem as suas próprias algemas, as suas próprias cadeias mentais, psíquicas e emocionais, e o pior, ele engole a chave da sua própria felicidade. E ele fica encarcerado. E ele encarcera onde? Nas suas mazelas mentais e psíquicas. No seu velho homem. Né? Dialogando com ele algumas vezes, eu disse, o que você está falando é sobre o velho homem que a Bíblia diz. E nós precisamos resgatar, ele chama de o eu saudável. O eu saudável é o eu criado para ser e não é. Que deveria chegar a ser e não chegou a ser. E aí eu vou citar um psicanalista chamado Erich Fromm, ele diz assim que a maioria das pessoas morrem sem nunca terem nascido plenamente. Você imaginou isso? A pessoa é um aborto de si mesmo. Vive uma vida toda sem nunca ter nascido plenamente. O que ele está dizendo? Nascer plenamente é ser
plenamente quem você devia ser. Então ele fica amarrado por si mesmo, amarrado pela sua própria história. O Fábio de Mello, que é um psicólogo, ele tem um livro muito interessante, que eu gosto demais do título do livro e do conteúdo. Ele diz assim, o nome do livro é Alguém me roubou de mim. Como que é o nome? Quem me roubou de mim? Quem me roubou de mim? Qual que é a ideia? Que a ideia é que alguém me roubou de mim. Mas muita gente, ele mesmo roubou ele de si mesmo. E aí que ele fala uma coisa, me devolva para mim. Quem foi que me roubou de mim? A ideia bíblica aqui, quando eu estou falando, deixe de lado o velho eu, significa pare de roubar a você mesmo. O Augusto Cury também tem uma colocação que eu gosto muito, ele diz que a gente muitas vezes fica falando mal de Judas, mas você acaba se tornando o seu próprio Judas, porque você trai o melhor de você mesmo. Quando você trai o seu verdadeiro eu, você é um Judas de si mesmo. Você está se vendendo para as mazelas mentais e psíquicas, vendendo para o negativismo, vendendo para as enfermidades mentais. Então, não me roube de mim, me devolva para mim. E João Calvino disse que a maior maravilha que ele encontrou em Cristo foi que em Cristo eu encontrei o meu verdadeiro eu. Interessante, né? Lá no século eu já estava falando de terapia. Cristo me devolveu a mim mesmo. Com Cristo eu encontrei quem eu sou. Estou falando do eu saudável agora. E o texto diz, você deixa de lado o velho eu que está sendo corrompido pelas luxúrias do engano. E que você seja renovado, olha só, renovado, no espírito de sua mente, e coloque o novo eu, né, na semelhança de Deus, né, e você, sua mente, coloque o novo eu, que na semelhança de Deus foi criado na justiça e na santidade da verdade. Essa é uma tradução interessante, mas eu quero colocar uma que eu gosto muito, que é a gente dar um passo seguinte. Então, hoje, bem-vindo ao degrau número 8 da nossa imersão. Hoje iremos dialogar sobre mais uma das minhas perguntas favoritas para ajudá-lo a atravessar o novo território de vida. Que novas lentes e mentalidade eu deveria ter na situação que eu estou vivendo? Você precisa aprender a olhar essas coisas sobre essa outra nova ótica de ser. Eu estou chamando a atenção disso para mexer nesse texto aqui, olha. De novo eu vou voltar nesse texto, na tradução de Jerusalém. Eu fiz questão de achar minha Bíblia lá, da tradução de Jerusalém, porque eu gosto muito da forma que o texto é colocado. Olha só, aliás, não é esse texto, não. Vamos ver se eu acho. Eu não achei aqui. Deixa eu voltar aqui. Eu vou voltar aqui. O texto da Jerusalém diz assim. O texto diz assim, que nós temos que ser renovados. Aliás, o texto onde diz ali, você deixa de lado o velho homem, chama-se remover. 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 E depois do remover, está dizendo renovar. Lá no final eu vou terminar com isso. E ali onde diz, o novo homem diz revestir. Então, há 3 palavras que eu gosto muito que aparecem nesse texto lá na Bíblia de Jerusalém. A primeira palavra é remover, renovar, revestir. É isso que Deus quer para a sua vida. Remover o que tem que ser removido. Renovar
e revestir de Cristo. Quer dizer, é um novo eu saudável. E aqui eu quero voltar nesse ponto aqui. Na aula passada, eu terminei falando sobre o PSA igual a R. A ideia é, pensamentos conduzem a sentimentos. Pensamentos conduzem a sentimentos. Sentimentos conduzem a ações. Isso desde a época de Aristóteles, ele já falava isso. Então, o meu problema, o que eu penso gera sentimentos, o que eu sinto, os meus sentimentos geram ações. O nosso problema não começa no que fazemos. Está ligado com o que nós sentimos, o que nós pensamos. E ações conduzem a R, igual a R, resultados. Se você não gosta dos resultados, você tem que mudar o que você está fazendo. Se você não gosta do que está fazendo, tem que mudar o que você está sentindo e pensando. Mas não basta você ficar apenas no PSA igual a R, você precisa dar um passo seguinte. Tem mais um P aqui. Esse P que está antes, é isso que nós terminamos a aula passada falando, o P que está antes do pensamento é a programação. O que foi programado na sua mente? O que foi programado na sua vida? O que foi programado na sua consciência? Tudo nesse curso que eu estou mostrando é para dizer que Deus quer mudar a programação. Nós não teremos os resultados de Deus se nós não tivermos mudando a nossa programação segundo Deus. E o problema está que quando nós fomos criados, nós fomos programados, e essa programação nossa precisa passar por um upgrade de Deus. Igual um computador, né? Tem sempre um vírus. Eu estou com um problema lá com o computador, ele fica patinando de vez em quando, eu sei que é algum vírus que entrou por ali. Então, você começa a trabalhar com o computador, o vírus vai lá, ele acaba atrapalhando o funcionamento. Então, o problema está na programação. Todo computador tem um programa. Esse programa pode estar defeituoso. Se você não muda o programa, você não muda o resultado. Sempre você terá problema no resultado porque o programa está com problema. Quem trabalha com isso sabe que eles estão permanentemente melhorando o programa, melhorando a programação. O problema nosso é que nós podemos passar a vida toda com a programação errada. Essa programação tem que ser mudada. Por isso que eu estou chamando a atenção hoje para a lente de Deus, que é, de fato, ser programado para ver as coisas com a lente de Deus. A lente faz a diferença. Em todo o nosso curso, você tem observado que eu tenho usado a Bíblia, os fatos bíblicos, que acaba se tornando como verdadeiras metáforas para nós. Vocês vejam que em todo o curso tem voltado sempre a ideia que o povo de Israel foi mal programado. E Deus quer mudar a programação. O deserto foi o lugar para mudar a programação. Então, as circunstâncias, as situações, Deus quer mostrar que existe um novo modo, um novo jeito de pensar, um novo jeito de fazer as coisas, uma nova programação. O apóstolo Paulo, ele vem a nós no Novo Testamento para mostrar que Deus quer programar segundo Cristo, é o texto que eu acabei de ler. Revestivos do Senhor Jesus, diz o texto aqui. Renoveis no espírito do vosso entendimento. Ora, renovar o espírito do entendimento. É preciso mudar o entendimento. E vos revistais do novo, né, criado segundo Cristo. Cristo é a nova programação. O que eu vejo assim, que nós muitas vezes, aliás,
muitas vezes não sempre, nós somos uma programação que vieram dos pais, avós, bisavós, tataravós, tetravós, octavós, né? Eles não têm culpa, porque essa programação foi passando. Muitas vezes nós pensamos errado. Nós podemos dizer, Senhor, nós temos que ter um novo jeito de pensar segundo Cristo. Nós temos que ser transformados segundo Cristo. Nós temos que ser mudados segundo Cristo. O Senhor reformula meus neurônios segundo Cristo. Me dá um novo óculos, Senhor, segundo Cristo. Você vê tudo azul, mas o óculos é que é azul. Muda o óculos para ver a realidade segundo Deus. Por isso que a Bíblia diz que o homem espiritual, ele discerne todas as coisas. Ele precisa aprender a ver com a ótica de Deus as coisas. Isso é programação. Quando eu vejo essa visão que eu estou colocando aqui para vocês, eu consigo compreender algo que eu vejo na Bíblia, a Bíblia toda, a Bíblia inteira, Deus mudando as programações de todas as pessoas. Pega qualquer personagem bíblico, você vê a forma que Deus trabalhou para mudar a programação. Então Deus está fazendo isso comigo e com você também. Ele quer fazer isto comigo e com você permanentemente. Isto é o inner, né? É dentro de você. Paulo diz que nós temos que fortalecer o nosso homem interior. Como? Segundo Cristo. Fortalecendo dia após dia. Então, esse que é o P da programação. Hoje eu estou dando mais ênfase nisso. Por quê? Porque a sua programação conduz aos pensamentos. Os seus pensamentos conduzem aos seus sentimentos te conduzem a ações, e, consequentemente, suas ações se conduzem aos resultados. Mudando a sua programação, você dá o primeiro e indispensável passo para modificar seus resultados. Então, hoje a palavra é essa, nós temos que mudar a programação, mudar as lentes, mudar o jeito que eu estou vendo, pensando, fazendo as coisas, dia após dia, na minha vida, para a glória de Deus. E com isso eu quero chamar a atenção para um texto da Bíblia de Jerusalém que é muito interessante. Do ponto de vista bíblico, quem somos? Muitas vezes esse texto é usado para brigas, né, teológicas, mas eu queria mostrar algo, quero mostrar algo para você interessante. De fato, os que uma vez foram iluminados, sabe quem é você? Você foi iluminado. Quem está salvo em Cristo recebeu uma luz. Foram iluminados. Saborearam o dom celeste, o sabor dos dons celestiais. Ser um cristão é saborear o dom celeste. Isso que é vida cristã. Interessante você pensar nisso. O que é ser um cristão? É ser iluminado. Iluminado por Deus. O Espírito Santo traz a luz de Deus para dentro de você. Eu estou esse mês estudando na universidade a pneumatologia, o Espírito Santo. Tem sido algo surpreendente, mas surpreendente. Tem um teólogo reformado que dá uma ênfase, Moltmann, muito forte nesta realidade do Espírito Santo trazendo luz. Por quê? Porque Paulo diz assim, que aquele que disse, haja luz, e houve luz, ele mesmo iluminou os nossos corações. Quer dizer, para salvar você, ele não diz para você, haja luz na tua vida. Paulo diz assim, não, ele mesmo veio e brilhou em você.
Deus não disse para você haja luz, Ele é luz em você. O Espírito Santo traz a luz de Deus. Então, salvação não é uma questão lógica, é ser invadido pelo Espírito Santo e pela luz de Deus. Você tem luz e pronto. Não adianta, você tem luz, e aí você começa a ver diferente, perceber diferente. Você sabe, está na luz. Sabe que está salvo. Por quê? Porque a luz brilhou no seu coração. Quem faz isso? O Espírito Santo. Por que quem é salvo sabe que é salvo? Por causa da luz. E o que a Bíblia fala? Aqueles que andam na luz. Receber a luz, andar na luz, viver a luz. Olha o que a Bíblia diz: saborearam o dom celestial, foram iluminados, saborearam o dom celestial ao sabor. Você tem que experimentar o sabor do céu. Ser um cristão é experimentar o sabor do céu. Antecipado. Interessante que a palavra sabedoria tem a ver com sabor, sabia? Sabedoria é saboreare. Então, alguém que é sábio, alguém que tem sabor. Quem que é alguém que é sábio? Alguém que já experimentou o sabor do conhecimento. Uma coisa é saber, outra coisa é saber com sabor. Saber com sabor é sabedoria. A mesma palavra, a Bíblia fala que viver uma vida iluminada por Deus, tocada por Deus, movida por Deus, você tem sabedoria. Cristo é a nossa sabedoria, porque Cristo é o nosso sabor do céu. Você experimentar o sabor. É um experimentar a luz. É isso mesmo que eu vejo. É uma luz que dá clareza. Interessante que a Bíblia mostra sabor, que tem alguma coisa que mostra os sentidos todos são dominados. Interessante, olha. Receberam o Espírito Santo. Essa tradução de Jerusalém é muito interessante. Receberam o Espírito Santo. É o Espírito Santo que trouxe a você essa experiência. Experimentaram a beleza da palavra de Deus. E aqui o que eu vou chamar mais atenção de tudo que eu vou falar aqui hoje. E as forças do mundo que há de vir. Interessante. Experimentaram, na sua Bíblia está escrito, experimentaram os poderes do mundo vindouro. Sabe o que é ser um cristão? É experimentar os poderes do mundo vindouro. Olha, pastor, que coisa incrível. A igreja é o lugar onde aqui a gente experimenta os poderes do mundo vindouro. Por isso que a igreja tem que orar por enfermo. Porque ela está trazendo os poderes do mundo vindouro. Viver a vida cristã, experimentar os poderes do mundo vindouro agora. Experimentar os poderes do mundo vindouro. Quais são os poderes do mundo vindouro? Eu antecipo os poderes da minha vida vindoura. Gente, isso muda a minha lente. Muda a minha lente. Porque antes eu estou com a lente do Egito, a lente do pecado, a lente do mundo, a lente do não vai dar certo, a lente do negativismo. Por isso que você está certo. Se você olhar o Facebook e lá ficar entrando naquele negócio, você só vê a lente toda distorcida. Você não experimenta os bens do mundo vindouro, que é outra lente. Como é que Deus vê? Senhor, traga os poderes do mundo vindouro. Traga a realidade do mundo vindouro. Eu quero experimentar os poderes do mundo vindouro. Porque aqui está dizendo que ser cristão é experimentar os poderes do mundo vindouro. Se você abrir em Hebreus 6, diz aqui, no versículo 4 e 5, é interessante
na minha Bíblia diz os poderes do mundo vindouro. A boa palavra e os poderes do mundo vindouro. Bem, do ponto de vista bíblico, é isso que somos. Na tradução NVI, diz assim: uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. Olha que frase forte. Qual é a visão de um novo modo de viver? Uma nova lente. Participaram do Espírito Santo. É participar do Espírito Santo. E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Provaram os poderes do mundo vindouro. Interessante que participantes do Espírito Santo provaram a palavra de Deus e experimentaram os poderes do mundo vindouro. Então, fica aí bem claro esse texto para nós caminharmos. Bem, por que eu estou colocando isso para vocês? Para vocês observarem que o que faz a diferença é nós trocarmos as lentes. Nós precisamos entender que viver uma vida cristã, para mudar o nosso interior, é entender que nós somos participantes dos poderes do mundo vindouro. E se você não tem experimentado, precisa experimentar mais. Eu creio que a igreja muitas vezes não sabe o potencial que ela tem de viver no Espírito Santo, e quem traz, preste atenção, quem traz a experiência dos poderes do mundo vindouro para a realidade da sua vida é o Espírito Santo. A igreja não pode viver fora da plenitude do Espírito Santo. Porque uma igreja sem a plenitude do Espírito Santo é uma igreja que se empobrece porque ela não se atualiza com os poderes do mundo vindouro. Ela fica pobre, enfraquecida, frágil. Nós temos que experimentar o que é nosso. E é interessante quando a gente começa a descobrir isso, a gente vai vendo como que Deus trabalha, né? Eu estou aqui com algo na mente, que não preparei isso, mas está aqui na minha mente, né? Eu me lembro uma vez um médico, foi daqui, ele disse, interessante, olha o que a Bíblia diz aqui, quando o diabo fez uma acusação contra Deus, quando Jó, o diabo estava muito bravo com Deus, ele disse, só desse jeito não dá, o Senhor abençoa demais esse cara, o Senhor o cerca, eu não posso botar a mão em nada do que ele faz, eu não consigo mexer na saúde dele, não consigo mexer nos bens dele, o Senhor cercou como Sebe, desse jeito não dá. Quer dizer, o diabo estava dando para nós a dica de como Deus cuida, né? Então, você pega invertido isso, você fica olhando o que o diabo diz, fala assim, olha o que o diabo acabou mostrando para nós um negócio interessante. O diabo, no fundo, estava com um complexo de diabo, porque ele estava dizendo assim, desse jeito não dá nem para ser diabo com um Deus desse. Como que eu vou ser diabo assim? O Senhor me atrapalha tudo. O Senhor protege demais esses teus filhos. O Senhor cerca. O Senhor não deixa eu pegar em nada nele. Você tem assim, yes! Descobri algo assim. Então, isso que eu quero dizer para vocês. Às vezes nós não experimentamos tudo que Deus tem para nós. Toda a bênção que Deus tem para nós. Olhar com essa lente. A lente divina. Por isso que o salmista está correto, ele tem uma lente e diz assim, olha, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Olha o ponto de vista de Deus, é Deus que guarda. Né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Deus trabalha para você. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, do ponto de vista de Deus, Deus está operando, está trabalhando.
Estes exemplos de nova lente eu vejo em Abraão. O que Deus fez com Abraão? Deu para ele uma nova lente. Abraão, começa a olhar do meu ponto de vista. Abraão já estava meio desanimado, o tempo foi passando, a coisa não acontecia. Deus falou, vem aqui que eu vou mostrar como que vai ser. Imagine ele olhando lá no futuro, olhando de lá para cá, e diz, puxa vida, o senhor fez coisa grande comigo, hein? Ele nunca podia ter ideia do que Deus ia fazer. Os descendentes de Abraão todos são abençoados, gente. Seja os descendentes de Ismael, seja os descendentes de Isaac, são abençoados. Deus fez um pacto com aquele homem, uma nova visão. Abraão, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Até nós somos. Funcionou ou não? Quanta bênção eu tenho por causa daquela promessa? É uma nova lente. Senhor, me faça ver com a tua lente. Eu olho para Moisés. Moisés podia ter olhado tudo como o orgulho. Eu sou de uma tribo escrava, mas agora eu sou príncipe do Egito. Aí Deus dá a ele uma nova visão e ele descobre que ele é um príncipe do Deus vivo. Ele tem uma visão da terra, uma visão da vitória de Deus, é de lá para cá. Uma nova lente. Eu sempre uso aqui nessa aula, Josué e Caleb como exemplo, para vocês sempre ver que Deus dá a eles a visão da terra, dá uma nova lente. Ele olha o deserto sob a lente de Deus. Ele vê as lutas sob a lente de Deus. O que eu quero dizer para você? Quando você estiver na luta do deserto, você tem dois jeitos de ver. Ou você pode olhar com a lente do Egito, a lente de escravo, ou com a lente de Deus, da promessa. Você pode viver à luz da promessa ou à luz do problema. Qual lente você usa? Você usa a lente do problema ou a lente da promessa? Você usa a lente do problema ou a lente da palavra? Coloque o holofote da palavra. Você pode usar a lente do medo ou a lente do amor. O amor perfeito destrói todo medo. Você pode usar a lente das impossibilidades do homem ou você pode usar a lente das possibilidades de Deus. Qual que você usa? Diante de qualquer situação, você pode usar as lentes das possibilidades de Deus na sua vida ou você pode usar as lentes das impossibilidades do homem. A maior definição que eu encontrei, que eu ouvi de um teólogo do Antigo Testamento, foi de Yoshikazu Takiya, o maior teólogo do Antigo Testamento japonês. Ele era japonês, foi meu professor, nunca esqueço dele. Não sei se ele está vivo ainda, mas ele diz assim: o deserto é o lugar onde terminam as possibilidades do homem e começam as possibilidades de Deus. É onde você termina, onde Deus começa. Esse é um novo ponto de vista. Alguém diz, já cheguei no fundo do poço, disse, é um bom lugar para começar, porque agora você só pode subir. Deus tem algo novo. Comece a ver os seus problemas à luz da lente de Deus. Senhor, me dá a tua lente para eu ver as coisas do teu ponto de vista. É isso que Josué e Caleb fizeram. Quando eu olho para Daniel, você imagina Daniel está no império da Babilônia. É o maior reino do mundo. É o reino que é considerado lá a cabeça de ouro. O sujeito se destaca tanto que ele se torna o melhor dos melhores 10 vezes mais. Ele podia se orgulhar, né? Olha, eu sou o cara, viu? Não precisa se preocupar com mais ninguém. Ele tem tudo o que ele precisa. Ele podia se vender totalmente para o império. E ele é considerado e acaba se tornando conselheiro de Nabucodonosor,
Um jovem hebreu, escravo. Mas Daniel tem algo. Ele não usa o óculos da Babilônia. Ele não usa o óculos da ideologia babilônica. Ele não usa o óculos de Nabucodonosor. Ele resolve pegar o óculos de Yeshua HaMashiach, o Messias que virá. Ele pega o óculos de Cristo. E quando ele olha do óculos de Cristo e vê a grandeza de todos os impérios do mundo, ele olha o pé e descobre que o pé é de barro. A cabeça é de ouro, mas o pé é de barro. Quem é grande é o Cristo que virá. Isso é outro óculos. Outro óculos. Isso é lente. Deus deu uma lente para ele ver diferente. E ele olha a história de todo mundo, inclusive futuro, sob a ótica de Deus. Não é glorioso isso? Isso é lente. Eu olho para Paulo, né? Paulo é quem? Paulo é o homem mais culto e inteligente da época. Sabia tudo, falava várias línguas, sabia tudo de filosofia. Aí Deus dá para ele ele vai no terceiro céu e vê de lá para cá, dá uma nova lente para ele, Cristo. Ele vê as coisas do ponto de vista de Deus. João, né? Está todo mundo matando cristão nas arenas, leões engolindo, um matando aqui, outro matando outro lá. Aí Deus dá para ele uma nova lente. Eu vou te mostrar daqui para cá. E dá o Apocalipse, ele vê toda a história da humanidade sob a lente de Deus. É isso que eu quero dizer para vocês. Nós precisamos da lente de Deus para olhar as nossas lutas. É interessante. É verdade. Paulo ficou 3 dias cego para poder ver. Né? Interessante. Para poder ver o que ele não estava vendo. Deus dá uma nova lente, uma nova consciência. Ele não vê ninguém, mas ele viu Cristo. E vendo Cristo, ele começa a olhar tudo sob uma nova ótica. E o texto que lemos fala sobre isso, revestivos de Cristo. Se estamos usando uma velha lente de negatividade, isso que agora entra você aqui. Quantos de vocês estão usando uma lente de negatividade, de ansiedade, de medo? E com ela procuramos ver nossa vida e as nossas circunstâncias. Provavelmente não reconheceremos as coisas novas que Deus está operando em nossa vida e para as quais nos quer levar. Isso nos fará ficar prisioneiros da mesmice. Então, o grande problema meu e seu é esse. Senhor, muda a minha lente, Senhor. Muitas vezes a gente acorda de manhã com aquela lente negativa. Senhor, dá-me a tua lente cada manhã. Muitas vezes você fica com aquela lente do medo, a lente da ansiedade. Eu comecei a observar que o WhatsApp começa a mandar muitas coisas para te mandar ansiedade, te mandar medo, te mandar terror. Assim, esses dias eu tive que escrever para alguns. Gente, para com esse negócio, para de passar essas coisas negativas, isso é lixo. Ouça o que Deus está falando. Sabe o que Deus está falando? Ore e não abaixe a espada de vitória. Pense nas promessas de Deus, mude a sua história. Cuidado com a lente. Isso nos fará ficar prisioneiros da mesmice. Tem gente que fica na mesmice a vida toda, dando volta no deserto, porque não pega a lente de Deus. Eu gosto muito dessas duas palavras, alinhamento e calibragem. Nós precisamos alinhar a nossa vida com a vida de Deus e calibrar, como se fossem os pneus, todas as áreas da nossa vida, deixar que Deus calibre a nossa vida.
Muita gente não está avançando com velocidade na vida cristã porque falta uma calibragem de Deus nos seus pensamentos, nas suas emoções, nos seus sonhos, nas suas metas, no propósito, na missão. Qual a missão de Deus para cada um de nós? Qual o propósito de Deus? Então, a gente fica desalinhado. Quando você está deprimido, as coisas não vão para frente, você começa a achar que todo mundo está fazendo alguma coisa contra você, você desalinhou, porque você quer alinhar as coisas com as pessoas, tem que alinhar com Deus. Quando você alinha com Deus, você vê que Deus está trabalhando para levar você no outro nível nele, numa outra possibilidade nele. Deus está trabalhando plataformas para levar você a uma maturidade onde Ele quer levar você. E muitas vezes você acha que Deus não está ouvindo as tuas orações, Ele está ouvindo as tuas orações. Acontece que Deus teve uma ideia melhor do que a que você pediu. Ele está preparando você para algo melhor do que o que você está pedindo. Você que não está entendendo. É como se Deus olhasse para você e dissesse assim, se Ele soubesse o que eu estou planejando para Ele, é que eu não posso contar ainda. Mas eu tenho algo novo. E Deus está te levando. Isso é a lente de Deus. Então, quando eu coloco isso, é para você dizer o seguinte: alinhando nossas percepções com a forma de como Deus nos vê. Veremos e pensaremos com mais precisão sobre as circunstâncias do jeito que Ele faz. Nossa lente, gente, determina a forma de como percebemos Deus e a nós mesmos e as nossas circunstâncias. O que pensamos depende dessa lente. Elas determinarão como vamos pensar. Então, se queremos uma nova mentalidade, teremos de obter um novo conjunto de lentes. Deus deu a Daniel, Deus deu a Paulo, Deus deu a João uma nova lente. Por isso, eu queria que você tivesse hoje, nesta aula, pedindo que Deus ajuste as lentes, sua lente natural, para que ela seja mais ocupada do ponto de vista espiritual. Essa verdade interior mudando você na mente e nas suas ações exteriores. A pergunta é como ajustar a sua mente natural para ser mais ocupada espiritualmente? Como que eu posso fazer isso? Essa pergunta também. Como desligar o que o mundo lhe ensinou e levar você a ser um parceiro do novo de Deus? É dizer assim: Senhor, desativa um jeito errado de pensar. Eu estou dizendo aqui, desativa este eu doente, esse eu carregado de mazelas. Ativa, Senhor, um novo jeito de pensar, uma nova mentalidade. Os neurocientistas, um deles que defendeu uma tese na Universidade de Harvard, eu acho muito interessante. Ele diz que nós temos os nossos, o que eu estou chamando de eu doente, ele chama de sabotadores. E o eu saudável é chamado de o sábio. Então, com isso, eles criaram a inteligência positiva. Não é pensamento positivo, inteligência positiva. É chamado de QP, consciente positivo. Consciente positivo, eles chegaram à conclusão que eles chamam de o eu sábio, que também poderia chamar de o eu saudável. E o oposto disso é o sabotador. E eles conseguiram descobrir que nós temos 11 sabotadores. Eles são os comparsas, eles são uma gangue dentro de você. Tem o chefe é o crítico. O chefe sempre é o crítico. Ele critica os outros, critica a si mesmo, critica as circunstâncias. Todo mundo é culpado. Então é o eu. E aí tem os comparsas. Cada um de vocês tem uns comparsas desse. O único jeito de libertar, e eles têm uma técnica, para você fortalecer o seu sábio,
e ter uma inteligência positiva. Quando eu vou para a Bíblia, fica mais fácil, porque o Espírito Santo traz para nós a sabedoria de Deus. E Ele trabalha dentro de nós, fortalecendo o nosso interior. Então, Deus quer ativar em nós o sábio. Usando aí a Universidade de Harvard. Deus nos encontra em nossas circunstâncias da vida atual, no lugar onde estamos, olha bem, e em como estamos. Viver a realidade do nosso novo ser em Cristo é o caminho, gente, para viver uma vida nova. O Espírito Santo quer ativar em nós a nossa vida nova em Cristo. Olha só, vou voltar lá naquele texto, experimentando os poderes do mundo vindouro. Queremos experimentar os poderes do Cristo ressuscitado na nossa interioridade, na nossa saúde, na nossa inteligência, na nossa sabedoria. O Senhor quer experimentar os poderes de Cristo. E todo o poder do mundo vindouro é o poder da ressurreição. É o poder das promessas de Deus. É a promessa do que Deus falou que fará e fará. Então, experimentar os poderes do mundo que há de vir. É isso que nós temos que ser aventureiros para dentro da realidade de Deus. Então, você pode fazer algumas questões. Irão sacudir suas velhas maneiras de pensar e trarão uma nova mentalidade, a qual estará sendo formada dentro de você. Eu quero dizer que isso é um processo, não é uma coisa mágica. Você tem que fazer disso um processo. Mas assuma esse processo, porque é uma transformação que você experimentará e, na verdade, vale a pena. Cada vez mais crescendo em Cristo, no Espírito Santo. Então, a ideia é a seguinte, considerando algumas verdades fundamentais, para a gente ir concluindo aqui hoje, a mente natural só pode mudar quando é desafiada a ver algo diferente. Por isso que Deus falou para a igreja de Laodiceia, compre de mim colírio para ungir os teus olhos para que veja. Você está vendo errado. Você está vendo a partir das suas circunstâncias e não à luz das minhas promessas. Nós precisamos, irmãos, do Espírito Santo. O Espírito Santo, em Gênesis, ele pairava sobre as águas. O Espírito Santo trouxe a criação de Deus. A Bíblia começa falando do Espírito Santo. E a última oração da Bíblia é a oração do Espírito Santo. Qual que é a última palavra do Apocalipse? O Espírito e a noiva dizem, vem, Senhor Jesus. A última palavra do Espírito é Cristo. Venha Cristo. Venha para a nova criação. Em Gênesis, o Espírito traz a criação. Em Apocalipse, ele traz a nova criação. E o Espírito Santo traz para a sua vida a participação dos bens vindouros, dos poderes do mundo vindouro, das promessas dos bens vindouros. Então, essa é a realidade do Espírito Santo em nós, na nossa mente, nossa vontade, nossas emoções. Então, sua antiga vida tinha lentes antigas que viram circunstâncias terríveis, situações ansiosas, eventos descorajadores, mas seu novo homem em Cristo tem uma nova maneira de ver. Seu novo homem recebe o poder de Deus para estabelecer sua mente nas coisas acima e não nas coisas que nos rodeiam na terra. Nosso papel é nos associar com Deus ao deixar de lado velhos caminhos para viver os novos. Esse é o nosso desafio. O novo homem em Cristo promove sua identidade para cima. Seu velho homem é levado a viver uma vida de futilidade.
Viver fora de Cristo é uma vida fútil. Jesus diz que é tão fútil que ele diz assim: de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que Jesus está dizendo? Você pode ser dono do planeta Terra sozinho, mas se você perdeu a sua alma, você tem uma vida fútil. É viver uma vida fútil. Não há uma riqueza maior do que participar dos poderes e das riquezas do mundo vindouro, que não estão lá. O Espírito Santo já trouxe para cá um pouquinho, porque ele é o penhor do que há de vir. Você imagina a alegria de Deus de ver uma igreja experimentando os poderes do mundo vindouro. A consciência disso muda a igreja. Se a igreja viver isso, experimentar isso, ter isso, você vai convidar os... Vamos lá para a igreja. Para que ir para a igreja? Para a gente experimentar os poderes do mundo vindouro. Imagina o mundo saber que existe um lugar onde se experimenta os poderes do mundo vindouro. Esse é o povo que experimenta os poderes do mundo vindouro. O poder das trevas você já conhece, do diabo você já conhece, do pecado você já conhece. Tem gente que é especialista. Tem gente na terra que já pecou mais do que tem gente que já está no inferno. Então os poderes das trevas ele já conhece. Mas falta experimentar os poderes do mundo vindouro. Por isso, remover, renovar, revestir. O que nós precisamos é mudar a lente e atualizar sua mentalidade. Então, mudar a lente e atualizar a sua mentalidade criará maior liberdade. Mudar a lente e atualizar sua mentalidade criará maior liberdade. Você será mais livre, com sabedoria para pensar, para agir, para avançar, para acreditar, porque você vive na promessa. Você começará a ver lugares onde você se sente ou sentiu encalhado como oportunidades de crescimento. Aqueles setores que parece que estavam travados, você com a nova lente vai dizer, espera um pouco, isso aqui são oportunidades. São possibilidades. Onde eu posso chegar. Eu não estou dizendo que não haverá lutas. Sempre haverá lutas, sempre haverá dificuldades. Você vencer um problema, pode saber que vem outro. Mas você não deve ser movido pela lente dos problemas, mas pela lente das possibilidades de Deus. A terra que manda leite e mel tem gigantes, mas também tem montanhas de possibilidades. O descanso mesmo nós só teremos na casa do Pai. Então nunca diga, eu estou cansado de luta. Você falar isso, você está pedindo para morrer. Você diz, Senhor, que venham novas lutas. Porque virão novas vitórias. E assim você vai vivendo, como a Bíblia diz, de glória em glória. De fé em fé. Graça em graça. Mas nunca esqueça de um ponto. O Espírito e a noiva dizem, Maranata. Um cristão, ele deve saudar cada dia a vinda de Cristo. Ora vem o Senhor Jesus, porque este é o clamor do Espírito.
E uma igreja que participa do Espírito, ela clama com o Espírito e tem unidade no Espírito na oração. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Venha, Senhor, o teu reino. Você se sente encalhado? Muitas vezes você se sente encalhado. Você começar a ver lugares onde você se sente encalhado com uma oportunidade de crescimento. Ver do ponto de vista de Deus. É isso que nós precisamos em nossas vidas. Amém? Com isso nós terminamos o estudo de hoje. Feche os seus olhos, Pai Santo, que esta palavra possa enriquecer nossa mente, nossa vida, nosso ser, para que nós tomemos decisões hoje de trocar as nossas lentes, porque trocar as nossas lentes fará toda a diferença. Nós pedimos que a lente certa, que faz toda a diferença, domine nosso pensamento. Dá-nos a lente certa, segundo Cristo. Para o teu louvor, glória e honra, oramos para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê e recebe diz, amém. Deus abençoe a todos.